Você já se perguntou o que realmente acontece por trás das cortinas de um medicamento que promete uma transformação tão radical? O Ozempic, uma palavra que ecoa em consultórios, rodas de conversa e, claro, nas redes sociais, com uma promessa sedutora. Mas o que a indústria farmacêutica não quer que você saiba sobre essa droga milagrosa? E por que, em um mundo obcecado por soluções rápidas, a verdade sobre ela permanece oculta? Hoje vamos mergulhar nos segredos mais profundos e inconfessáveis do Ozempic. Vamos desvendar as causas que levaram à sua ascensão meteórica, uma ascensão que não foi por acaso. Explicaremos os sintomas que muitos sentem, mas ignoram, acreditando que são apenas parte do processo, sem perceber o verdadeiro perigo silencioso que se instala. E o mais importante, vamos expor os riscos ocultos e as consequências graves, as complicações que podem custar muito mais do que você imagina, muito além do que é alardeado nas propagandas. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua perspectiva sobre saúde, bem-estar e sobre as escolhas que você tem feito em busca de uma solução rápida. Isso não é apenas sobre um remédio, é sobre a sua saúde, a sua vida. Este é o canal Segredos do Corpo, e aqui nós contamos coisas que ninguém quer te contar. Já se inscreve, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar sua vida. Você pode estar usando o Ozempic agora mesmo, ou conhece alguém que usa sem jamais ter percebido o perigo silencioso que se esconde por trás dessa promessa sedutora. O que eu vou te revelar já pode estar acontecendo com você, neste exato momento, sem que você sequer perceba. Seu corpo pode estar gritando por ajuda, e você, sem o conhecimento certo, está ignorando esses sinais vitais. O Ozempic, cujo princípio ativo é a semaglutida, é um nome que se tornou quase um sinônimo de emagrecimento milagroso nos últimos anos. Mas como todo grande segredo, sua história é mais complexa e, por vezes, mais sombria do que parece. Ele pertence a uma classe de medicamentos chamados agonistas do receptor de GLP-1. Inicialmente, e isso é crucial, ele foi aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, especificamente para ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue e, secundariamente, auxiliar na perda de peso. Mas o que começou com uma ferramenta valiosa para diabéticos, rapidamente se transformou em um fenômeno global para emagrecimento, impulsionado por uma máquina de marketing implacável e pela desesperança de milhões. Causas. Por que essa febre se instalou e quem realmente se beneficia? A febre do Ozempic não é um acaso, nem um fenômeno espontâneo. Ela é um reflexo direto e calculado de uma sociedade que busca soluções instantâneas para problemas complexos, como a obesidade, o sobrepeso e, vamos ser francos, a pressão estética. Vivemos na era da gratificação imediata, onde a paciência se esvaiu e a busca por resultados rápidos superou a sabedoria do longo prazo. A indústria farmacêutica, com a sua visão aguçada para as necessidades do mercado, ou, melhor dizendo, para as vulnerabilidades humanas, identificou essa lacuna e capitalizou em cima dela de forma magistral. O mecanismo de ação do Ozempic, na essência, é fascinante e, ao mesmo tempo, assustador em suas implicações. Ele imita um hormônio natural que o nosso próprio intestino produz, chamado GLP-1. Este hormônio, quando ativado, sinaliza ao cérebro que você está saciado, retarda o esvaziamento gástrico, o que faz a comida ficar mais tempo no estômago e ainda estimula a produção de insulina pelo pâncreas. O resultado imediato e visível: menos fome, uma sensação prolongada de saciedade e, consequentemente, uma perda de peso considerável. Parece um sonho que se tornou realidade, não é? Mas é exatamente aqui que os segredos começam a ser revelados e onde a linha entre a solução e o problema se torna tênue. A verdade é que a indústria explorou a nossa impaciência, a nossa fragilidade emocional em relação ao corpo e a nossa desesperança em relação à balança, criando uma dependência que poucos percebem. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar no final pode mudar a sua forma de ver seu corpo para sempre e te libertar de armadilhas que você nem sabia que existiam. Sintomas. O que a pessoa sente, geralmente sem perceber o perigo real. Muitos usuários de Ozempic relatam no início do tratamento uma série de sensações desconfortáveis, uma persistente sensação de mal-estar geral, náuseas que podem ser incapacitantes, episódios de vômitos, alternância entre diarreia e constipação. Estes são os chamados efeitos colaterais comuns, frequentemente minimizados pelos médicos ou pela própria propaganda do medicamento.
Mas você já parou para pensar que esses sintomas não são apenas um incômodo? Eles são seu corpo dando alertas claros e inequívocos de que algo não está funcionando como deveria, de que o equilíbrio natural foi brutalmente rompido. A boca seca, uma fadiga constante que não passa mesmo com descanso, a inesperada queda de cabelo, a perda visível de massa muscular que deixa seu corpo flácido mesmo com o peso menor. Tudo isso é frequentemente minimizado ou atribuído de forma conveniente a uma adaptação do corpo ou a uma detoxificação. Mas pare e reflita. São sinais de um desequilíbrio profundo, de uma intervenção agressiva que o corpo, na sua sabedoria inata, não estava preparado para sustentar a longo prazo. E você? Já sentiu isso, mas achou que era normal? Já percebeu seu corpo dando esses sinais e mesmo assim os ignorou, acreditando na promessa de um corpo ideal? Quantas vezes você passou por isso sem imaginar o risco que estava correndo para sua saúde a longo prazo? Riscos, consequências graves, complicações e perigos de não agir a tempo. É aqui que a história do Ozempic fica realmente sombria e onde os segredos mais perturbadores começam a vir à tona. Além dos efeitos colaterais comuns, que já são um grito de socorro do corpo, o Ozempic pode esconder riscos assustadores e potencialmente fatais que a indústria prefere manter longe dos holofotes ou apenas mencionar em letras minúsculas nas bulas, esperando que ninguém as leia. Pancreatite aguda e crônica. Uma inflamação grave e dolorosa do pâncreas que pode ser fatal. O pâncreas é um órgão vital para a digestão e o controle do açúcar. Estudos robustos, como o publicado no renomado JAMA Internal Medicine em 2014, já apontavam para um aumento significativo do risco de pancreatite em pacientes que utilizavam essa classe de medicamentos. Você sente dores abdominais intensas, que irradiam para as costas, acompanhadas de náuseas e vômitos? Esse pode ser um sinal de alerta urgente. Não ignore. Problemas graves na vesícula biliar. A formação de pedras na vesícula e a subsequente inflamação, a colelitíase, e a subsequente inflamação, a colecistite, são riscos reais e documentados. A rápida perda de peso que o Ozempic promove pode ser um gatilho para a formação dessas pedras. A dor pode ser excruciante, exigindo intervenção médica e, muitas vezes, cirurgia. Câncer de tireoide, carcinoma medular de tireoide. Embora os estudos em humanos ainda sejam objeto de pesquisa contínua e debate, pesquisas em roedores já associaram o Ozempic a um aumento de risco de tumores de tireoide, incluindo o tipo mais agressivo, o carcinoma medular de tireoide. A própria FDA, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos, inclui um alerta em caixa preta, o aviso mais forte possível nas informações do produto sobre esse risco potencial. Isso significa que, embora não seja comprovado em humanos, a preocupação é séria o suficiente para exigir essa advertência. Você sabe se tem histórico familiar de problemas de tireoide? Esse medicamento pode ser uma roleta russa para você. Perda de massa muscular e o efeito skinny fat. A balança pode mostrar um número menor, sim, mas a que custo? A perda de peso induzida pelo Ozempic muitas vezes inclui uma significativa perda de massa muscular, não apenas de gordura. Isso leva à fraqueza, à diminuição alarmante do metabolismo basal, você queima menos calorias em repouso e há uma aparência de magro flácido, o famoso skinny fat. Mais grave ainda, essa perda muscular é um dos principais fatores para o terrível efeito rebote quando o uso é interrompido. Você não está apenas perdendo peso, está perdendo a capacidade do seu corpo de se manter magro e forte. O efeito rebote severo, a armadilha da dependência. Esse é talvez um dos segredos mais bem guardados e mais dolorosos do Ozempic. O que acontece quando você para de usar o medicamento? A fome e a compulsão voltam com força total, muitas vezes com uma intensidade ainda maior do que antes do tratamento. Seu corpo, acostumado com a supressão artificial do apetite, se desregula ainda mais, levando a um ganho de peso acelerado, muitas vezes superando o peso inicial. É um ciclo vicioso, onde você se torna refém do medicamento ou enfrenta as consequências devastadoras do efeito rebote. A indústria sabe disso, mas não quer que você se aprofunde nesse custo. No final, vou te mostrar o erro que quase todo mundo comete ao tentar emagrecer e como o Ozempic, ironicamente, pode te empurrar direto para essa armadilha, transformando sua busca por saúde em uma luta sem fim. Características das pessoas que mais sofrem com o problema. Quem está mais vulnerável a esses riscos profundos e às armadilhas do Ozempic?
não são apenas aqueles com comorbidades, mas principalmente as pessoas que buscam o Ozempic como uma solução mágica, um atalho rápido para a perda de peso estética, sem um acompanhamento médico rigoroso e, crucialmente, sem uma mudança real e sustentável de hábitos alimentares e prática de exercícios físicos. A idade mais comum de uso para fins estéticos varia, mas observamos um aumento preocupante no uso por adultos jovens e de meia idade, influenciados pelas redes sociais e pela cultura da solução rápida. O gênero mais afetado é o feminino, dada a maior pressão e o estigma social em torno do peso para mulheres, que muitas vezes buscam a perfeição inatingível imposta pela mídia. Fatores de risco adicionais incluem histórico familiar de problemas endócrinos, se há casos de câncer de tireoide, pancreatite ou problemas graves na vesícula biliar na sua família, o risco para você pode ser amplificado. Má alimentação pré-existente, mesmo em uso do Ozempic, uma dieta rica em ultraprocessados, açúcares e gorduras saturadas e pobre em nutrientes essenciais, não só anula os benefícios de saúde, mas amplifica os efeitos negativos, sobrecarregando o corpo. Sedentarismo, a falta de atividade física contribui para a perda de massa muscular, dificulta a manutenção do peso após a interrupção do medicamento e agrava a saúde metabólica. Distúrbios alimentares não diagnosticados. Em pessoas com histórico de bulimia, anorexia ou compulsão alimentar, o uso do Ozempic pode desencadear ou agravar esses quadros, transformando uma ferramenta de saúde em um gatilho para problemas psicológicos severos. Maiores erros que as pessoas cometem ao lidar com o problema. O maior erro, o mais perigoso de todos, é a automedicação ou o uso do Ozempic sem uma indicação clínica precisa e, ainda mais importante, sem o acompanhamento médico rigoroso e multidisciplinar. Milhares de pessoas estão comprando o Ozempic no mercado paralelo ou usando por conta própria, baseadas em dicas de amigos, influenciadores digitais ou na falsa promessa de soluções rápidas. Isso é um convite à tragédia. Outro erro crítico é ignorar os sinais do corpo. Náuseas persistentes, dores abdominais que não passam, fadiga extrema, tonturas. Esses não são ajustes ou efeitos esperados. Eles são alarmes que o seu corpo está disparando, indicando que algo está profundamente errado e que não devem ser silenciados com mais analgésicos ou ignorados. A procrastinação na busca por ajuda médica qualificada diante desses sintomas é um caminho perigoso, muitas vezes sem volta. Um erro menos óbvio, mas igualmente devastador, é a crença ingênua de que a medicação, por si só, resolverá o problema. Muitos usuários do Ozempic falham em implementar mudanças reais e duradouras no estilo de vida. Eles esperam que a agulha mágica faça todo o trabalho, sem perceber que, ao final do tratamento, estarão desarmados contra os velhos hábitos e, pior, com um metabolismo potencialmente mais lento e propenso ao ganho de peso. É uma fuga da responsabilidade pessoal, terceirizando sua saúde para uma substância. E você, já se viu cometendo algum desses erros? Já ignorou a voz do seu próprio corpo? Ou confiou cegamente em soluções rápidas sem questionar os riscos? Mas não se preocupe, ainda vou te revelar um segredo extra sobre a verdadeira perda de peso sustentável, algo que a indústria farmacêutica jamais vai te contar, porque não é rentável. O Ozempic se tornou um símbolo da nossa busca desesperada por atalhos. Mas a verdade nua e crua é que atalhos na saúde são, na maioria esmagadora das vezes, armadilhas habilmente disfarçadas. Ignorar os sinais do seu corpo, delegar sua saúde e seu bem-estar a uma agulha semanal pode custar muito, muito caro. Pode custar sua saúde a longo prazo, pode custar a sua vitalidade, a sua energia, a sua verdadeira qualidade de vida. Em casos extremos, pode até custar a sua vida. Saúde não é luxo, é sobrevivência. É a base inabalável para você viver plenamente, para ter energia para os seus filhos, para os seus sonhos, para a sua paixão. Sem saúde, o resto se esvai. Dica completa e valiosa: o verdadeiro caminho para a transformação duradoura. Os pilares que a indústria não quer que você foque. A indústria farmacêutica quer que você acredite que a solução para o seu peso, para a sua saciedade, está em um frasco, em uma agulha. Mas a verdadeira, a profunda transformação está dentro de você. Eu vou te dar 3 pilares fundamentais
valiosos que a indústria não quer que você foque, porque eles, ao contrário dos medicamentos, não geram lucro contínuo. A revolução metabólica silenciosa, o poder subestimado da proteína e da fibra. Explicação aprofundada e o que fazer. Aumente drasticamente a ingestão de proteínas de alta qualidade e fibras. Foque em fontes como carnes magras, frango, peixe, carne vermelha magra, ovos, leguminosas, lentilha, feijão, grão de bico, laticínios desnatados e vegetais folhosos, frutas com casca e grãos integrais. Não é comer um pouco, é tornar isso a base da sua alimentação. Por que é valioso? Proteínas promovem uma saciedade duradoura, estabilizando seus níveis de açúcar no sangue e, crucialmente, protegendo a sua preciosa massa muscular, o verdadeiro motor do seu metabolismo. Fibras, por sua vez, regulam o trânsito intestinal, controlam picos de glicose e alimentam a microbiota intestinal saudável, que é vital para a saciedade, a imunidade e a saúde geral. Um estudo sistemático e meta-análise publicado no American Journal of Clinical Nutrition, em 2015, demonstrou inequivocamente que dietas com maior teor de proteínas resultam em maior perda de gordura corporal e uma preservação significativa da massa líquida em comparação com dietas de baixa proteína. Seu corpo é uma máquina que precisa do combustível certo. Comece o dia com uma dose generosa de proteína, 2 a 3 ovos, um shake de proteína do soro de leite ou um grande pote de iogurte grego natural. Isso estabilizará seus níveis de açúcar, reduzirá a fome ao longo do dia e evitará os picos de insulina, que são os principais responsáveis pelo acúmulo de gordura. O segredo extra aqui é priorizar proteína em todas as refeições. Ela é sua maior aliada. O movimento que cura e transforma. O poder do treinamento de força. Implemente o treinamento de força, musculação com pesos, exercícios com peso corporal como agachamentos e flexões ou bandas de resistência na sua rotina, no mínimo 3 a 4 vezes por semana. Por que é valioso? Enquanto o Ozempic pode fazer você perder peso rapidamente, ele não distingue entre gordura e músculo. A perda de massa muscular é catastrófica para o seu metabolismo e para a sua saúde a longo prazo. O treinamento de força constrói e preserva músculo, aumentando seu metabolismo basal, o que significa que você queima mais calorias mesmo em repouso, é o antídoto mais eficaz para o efeito rebote e a chave para um corpo forte, resistente, com energia e uma melhor composição corporal. Além disso, fortalece ossos e articulações. Não precisa ser um atleta. Comece com 20 a 30 minutos, focando nos grandes grupos musculares, procure a orientação de um profissional para a execução correta e evite lesões, a conexão mente-corpo e a restauração interna, gestão do estresse e qualidade do sono profundo. Adote práticas consistentes de gestão do estresse, meditação diária por 10 minutos, exercícios de respiração profunda, mindfulness, yoga ou simplesmente tempo de qualidade na natureza e, crucialmente, priorize de 7 a 9 horas de sono de qualidade e ininterrupto por noite. Crie uma rotina de sono, vá para a cama e acorde sempre no mesmo horário, mesmo nos fins de semana. Porque é valioso. O estresse crônico eleva descontroladamente os níveis de cortisol, um hormônio que não só estimula o acúmulo de gordura abdominal, como também aumenta a fome e a compulsão por alimentos calóricos. A privação de sono, por sua vez, desregula gravemente os hormônios reguladores do apetite, a grelina, que estimula a fome, e a leptina, que sinaliza a saciedade, levando a escolhas alimentares ruins, maior ingestão calórica e, inevitavelmente, ao ganho de peso. Um estudo seminal publicado na revista Sleep em 2004 demonstrou que a restrição crônica do sono altera significativamente o metabolismo da glicose e os níveis dos hormônios reguladores do apetite. Seu grupo não funciona em isolamento. Mente e corpo estão profunda e intrinsecamente conectados. Ignorar um é sabotar o outro. Um segredo extra para o sono. Crie um santuário do sono. Um quarto escuro, silencioso e fresco. Desconecte-se de telas, celular, tablet, TV, pelo menos 1 hora antes de dormir. Use esse tempo para ler um livro ou meditar. Seu sono é o seu maior aliado metabólico. Esses são os pilares inegociáveis para uma saúde duradoura, um peso saudável e uma vida plena e com energia.
Não existem atalhos mágicos que superem a inteligência inata do seu próprio corpo, quando você dá a ele o que ele realmente precisa: nutrição real, movimento consistente e um descanso reparador para sua mente e espírito. Você merece a verdade, e o seu corpo merece ser tratado com a dignidade e o respeito que a natureza lhe concedeu. Se isso te fez refletir, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Comenta aqui embaixo. Você já passou por algo assim? Seu corpo tem pedido ajuda também? Quais desses segredos você vai começar a aplicar hoje? Compartilhe esse vídeo com alguém que vive dizendo: depois eu resolvo isso. E se inscreve no canal Segredos do Corpo, porque aqui nós te contamos coisas que ninguém quer te contar.